Olá amigos, como vão? Eu espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje nós teremos o caso do jornalista que foi condenado tanto no campo penal, por calúnia, quanto no âmbito civil, por danos morais, em razão de uma reportagem em que jovens jogadores da base do Corinthians foram acusados de envolvimento com tráfico e consumo de drogas. É mais um caso envolvendo jornalismo, liberdade de expressão, crimes contra a honra, responsabilidade civil e um condenado que, no fim das contas, não se eximiu completamente da responsabilidade não, ao menos não como tem sido informado por aí. Quer entender o que aconteceu? Vamos juntos! Era uma vez a revista Placar, uma publicação fundada em 1979 para tratar de esporte e que hoje pertence, após algumas idas e vindas, à editora Abril, que se encontra em um penoso processo de recuperação judicial. Em 2001, o jornalista André Rizek, que atualmente é apresentador no canal Sport TV, ele trabalhava na Placar e assinou uma reportagem em que abordou o uso de drogas no mundo do futebol. Para quem não se lembra, a Comissão Nacional de Controle de Dopagem, da CBF, havia anunciado, em janeiro de 2001, a detecção da presença de cocaína na urina do zagueiro do Vasco naquela época, o Júnior Baiano, não sei se vocês vão se lembrar. E aí foi o exame da urina colhida após a final da Copa João Avelange contra o São Caetano no Maracanã. E isso acabou por motivar o desenvolvimento dessa pauta da investigação sobre as drogas no futebol. Havia uma certa comoção geral em torno do tema. Na época, a direção da revista tinha a informação de que 7 garotos da base do Corinthians teriam sofrido afastamento em razão de um suposto envolvimento com drogas. Algo, vamos frisar aqui, que o clube não admitia publicamente. Então, para que a verdade, fosse descoberta, fosse revelada, seria preciso uma investigação. Para isso, destacaram o jornalista André Rizek. Segundo informa o Juca Kfouri, em um texto cujo link está na descrição do vídeo, a Placar queria os nomes, fotos e tudo mais que pudesse ser descoberto sobre esses jovens. E o que o Rizek fez? Simples e engenhoso. Ele conferiu a ficha técnica dos jogos e, ao fazer isso, percebeu que alguns nomes não estavam mais presentes, faltavam. Ou seja, o nome de alguns jogadores de equipes da base tinham sido excluídos de uma hora para outra. Então, em posse desses nomes, o jornalista conseguiu encontrar os telefones e fazer o contato com os jovens. À época, e isso é importante, todos menores de idade. Foi desse contato que resultou a matéria, que acabou publicada na edição de março de 2001, sob o título A História dos Aspirantes, e que foi assinada por André Rizek e que trouxe a exposição de fotos e nomes dos envolvidos. De novo, menores de idade. A matéria relatou que o Corinthians teria afastado jogadores das categorias de base sob a acusação de envolvimento com tráfico de substâncias entorpecentes e sugeriu que as acusações dos dirigentes contra os jovens efetivamente correspondiam à realidade dos fatos. Então, segundo a reportagem, os jovens realmente faziam uso de drogas e faziam tráfico de drogas. Segundo a reportagem, o jogador Sérgio Simões teria ouvido do treinador e de um dirigente a acusação de que outro jogador, de nome Fábio Salles, traria dinheiro, aí um outro Serginho compraria a droga em Diadema, que era onde ele morava, e aí um terceiro cuidaria da distribuição dentro do clube. Na verdade, 7 seriam os atletas envolvidos, segundo a reportagem, de uma forma ou de outra.
A reportagem também colocou afirmações não comprovadas na boca dos jogadores e colocou a foto de um deles na penumbra com a frase Serginho, 20 anos, em frente ao Parque São Jorge, jura que é inocente. Gente, eu não vejo esse termo, não vejo outro termo. É sacanagem demais, né? Colocar o cara lá, jura que é inocente, como se as acusações fossem verdadeiras. E como se o desmentido estivesse em dúvida. Quer dizer, inverter o ônus da prova. Ocorre que os rapazes desmentiram o conteúdo da reportagem e acusaram o jornalista, o Rizek, de ter publicado inverdades. E assim, em razão dessa reportagem, o jornalista André Rizek foi acionado tanto penalmente quanto civilmente. Isto é, de um lado, sofreu processo pela prática do crime de calúnia e de outro, foi acionado para que indenizasse alguns dos jovens pelos danos sofridos. Fábio Cambraia Salles, um dos jovens que havia sido citado, apresentou queixa-crime contra Rizek, que tramitou na primeira vara criminal de Pinheiros, São Paulo, capital, e resultou na condenação do jornalista pela prática do crime previsto no artigo 20 da então Lei de Imprensa. É isso mesmo que você ouviu. Rizek foi condenado à pena de 2 anos de detenção em regime aberto e ao pagamento de 20 dias multa, cuja base diária seria meio salário mínimo, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos, com prestação de 730 horas de serviço gratuito à comunidade e 730 horas de serviço gratuito a entidades públicas. Aí você pensa, nossa, então ele realmente sofreu uma condenação. Sim, Rizek foi condenado, mas em razão de recursos e da demora na tramitação do processo, deu-se a prescrição da pretensão executória e o jornalista acabou sendo beneficiado com a extinção de sua punibilidade. Praticou o crime, foi condenado, porém não pagou criminalmente por ele. E aqui uma observação. Eu vi vários jornalistas afirmando, nas redes sociais que o Rizek ter pago uma indenização era um absurdo porque a dívida não era dele. Bom, no caso penal, a sanção era para ele, não era para a editora. E ele não pagou. Ele não cumpriu. Ele não sofreu a punição a que foi condenado. E nesse caso, não dá para dizer que a pena seria destinada à editora e que a editora é que teria que pagar pelo crime. Obviamente não. Bom, a decisão da ação penal, então, em que o Rizek foi condenado, acabou servindo como fundamento para as ações indenizatórias que vieram. É o chamado transporte in utilibus da eficácia da sentença penal para o processo civil. Permitam-me explicar isso aqui. Se na ação penal ficou decidido que houve o ato ilícito e que foi praticado por determinado autor, então na ação indenizatória a existência desse ilícito é tomada como já demonstrada. Nem todo mundo vai achar isso certo, não é em todo caso que essa solução é a mais adequada, mas nesse caso foi isso que aconteceu. E o sentido disso, gente, é evitar que você tenha uma condenação penal falando tal pessoa cometeu o crime, aí vem na ação no cível e fala não, tal pessoa não cometeu. Para não haver essa contradição, no cível você pega emprestada a decisão ou aquilo que se entendeu sobre os fatos no campo penal. Além da condenação criminal, então o Rizek foi acionado judicialmente, juntamente com a editora Abril, por danos morais decorrentes da matéria. Que eu saiba, correram 2 ações indenizatórias, uma de autoria de Sérgio Simões de Jesus e outra de autoria de Francisco Wagner, se não me engano, Wagner do Nascimento. E André Rizek saiu derrotado em ambas. Contra Sérgio, foi condenado a indenizar em 50 mil, inicialmente, obviamente o valor foi sendo corrigido, além do pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 15% da condenação. E contra Francisco, foi condenado ao pagamento
de indenização no valor de R$ 140 mil com sucumbência recíproca. Esses valores, obviamente, foram sendo corrigidos e atualizados. Rizek foi condenado juntamente com a editora Abril pelos danos morais causados aos dois jovens jogadores, que depois os processaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a reportagem, isso é, o texto da decisão, era mentirosa, descuidada e irresponsável. E para casos assim, o Superior Tribunal de Justiça tem a súmula 221, segundo a qual, abre aspas, são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação, fecha aspas. De modo que a responsabilidade de reparar recaiu sobre ambos os réus. O jornalista, porque escreveu a matéria, e a editora, porque a publicou. Em tese, o jornalista estaria protegido e poderia ficar tranquilo, né? De um lado, porque houve a prescrição no campo penal. E de outro, porque, embora condenado a indenizar no campo civil, tal como noticiou o Juca Kfouri, a Abril seria signatária de uma convenção trabalhista. E, segundo essa convenção trabalhista, isso é o que disse o Juca Kfouri, a editora se obrigaria a pagar as ações cíveis, mesmo quando o repórter seja responsável solidário. Mas aí existe um problema, porque a súmula 221 do STJ estabelece que a responsabilidade é de ambos. Então, olha só, para o credor, não importa se há um acordo entre o jornalista e o empregador-editora. O credor pode acionar ambos. Aí o argumento é de que entre eles haveria um acordo. Entre eles quem? A editora e o jornalista. Que acordo é esse? Uma convenção coletiva de trabalho, que traria previsão de que quem deveria pagar a condenação sofrida pelo jornalista seria a editora. Mas há um problema nesse raciocínio. Eu fui ler o texto da convenção. A convenção não tem o alcance que o Juca Kfouri sugeriu na reportagem. O acordo entre os jornalistas e os seus empregadores não prevê o pagamento da condenação. Quem tiver o cuidado de ler a cláusula da convenção perceberá que o compromisso das empresas jornalísticas é o de arcar com o pagamento das despesas processuais até a decisão final transitada em julgado. Mas o acordo, a convenção, nada diz sobre o pagamento da condenação. Quer dizer, uma coisa é você pagar o preço do processo, advogado, custas processuais, outra coisa é pagar a condenação. E a convenção não fala disso. O acordo, portanto, não tem a extensão que foi noticiada. Jornalistas, não se iludam quanto a isso. Leiam o texto da convenção. E o que complicou mais a situação do Rizek foi que a editora Abril entrou em recuperação judicial. Segundo a lei, a concessão da recuperação suspende o curso das ações e execuções contra o devedor. Isto é, os jogadores que deveriam ser indenizados tiveram suas ações contra a editora colocadas em estado de espera. Por outro lado, os processos já em fase de execução continuaram contra o jornalista. Em síntese, Rizek fez a reportagem pela qual foi condenado pelo crime de calúnia e, posteriormente, também condenado a indenizar as vítimas. No que tange a indenização, a editora Abril também foi condenada, mas como se encontra em recuperação judicial, o que restou às vítimas foi buscar a satisfação do que sofreram apenas contra o jornalista. E agora, no fim das contas, a dívida foi paga e os procedimentos de cumprimento de sentença foram extintos, encerrados. Segundo a Folha de São Paulo, o Rizek já teria desembolsado quase R$1.100.000 em 3 processos distintos decorrentes da mesma reportagem.
Eu aqui, do ponto de vista do direito civil, só fiquei sabendo de 2 processos. Talvez um deles seja o processo no campo penal que acabou prescrito. A editora Abril, mesmo em recuperação judicial, parece que contribuiu com uma parte do pagamento. Não a maior parte, mas uma considerável parte. Isso foi noticiado pelo UOL. Teria pago parcialmente a dívida e uma outra parte teria sido uma vaquinha feita entre apoiadores do jornalista. Mas ele também teria desembolsado uma quantia considerável. A mim, por isso, não parece que o Rizek tenha saído no lucro, não. Tudo bem, ele não teve que cumprir a condenação penal em razão da prescrição. Tem isso, aconteceu isso, é verdade, aí ele se deu bem. Mas no fim das contas, ele sofreu o que para mim são consideráveis consequências patrimoniais da condenação civil. Os jogadores, aí nem se fala, né, gente? Tiveram suas carreiras totalmente comprometidas, eu acho que de modo irreversível. Se teriam grandes carreiras, isso nós nunca saberemos. O modo como foram noticiados lhes tirou essa possibilidade. Mas até esse momento, Rizek está literalmente pagando por isso. Não nos termos em que foi condenado, né? Já que a sanção penal prescreveu. Mas é interessante observar como se dá a discussão em torno da responsabilidade que devam ter os jornalistas pela veiculação de notícias falsas. Eu não vi na grande mídia ninguém que se levantasse que não fosse para enaltecer e abanar o jornalista. É aquele jornalismo do bem. Bom, agora eu já vou concluir com o seguinte. Para além do caso do Rizek, há aqui um ponto importantíssimo para quem é jornalista. Jornalistas, não acreditem que as empresas pagarão as condenações que vocês eventualmente possam sofrer. Pode até ser que isso ocorra, certo? No caso do Rizek, até certo ponto ocorreu, mas não é o que está escrito nas convenções e mesmo que estivesse. Tudo vai depender de a empresa continuar existindo e ter meios para realizar o pagamento. Fora isso, meus amigos, é cada um por si. Terceirização de responsabilidade é algo em que não se pode confiar. Eu não queria estar na pele dos jovens jogadores da base do Corinthians, não. Mas eu também não queria estar na pele do André Rizek. É isso, amigos. Um abraço e até a próxima.